Eu nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar de uma forma tão silenciosa e cruel. Durante anos, construí ao lado de Caetano o que eu acreditava ser um casamento sólido, uma parceria verdadeira. Trabalhei ao lado dele quando não tínhamos nada, quando nossa casa era um apartamento alugado de 2 cômodos e nossa comida vinha de planejamento cuidadoso a cada centavo. Eu estava lá quando ele perdeu o primeiro emprego, quando duvidou de si mesmo, quando precisou de alguém que acreditasse nele. E acreditei, com cada fibra do meu ser. Os anos passaram e construímos juntos um patrimônio que parecia impossível naqueles primeiros dias. A empresa que Caetano abriu floresceu. A casa própria veio. Depois a casa maior. Depois os investimentos. Eu administrava tudo nos bastidores enquanto ele brilhava na frente. Cuidava das contas, organizava os documentos, mantinha tudo funcionando. Ele dizia que eu era sua base, sua estrutura. Eu acreditava. Mas havia uma sombra que crescia entre nós, algo que ele usava como arma sempre que queria me ferir. Nós não tínhamos filhos. Tentamos durante anos, passamos por tratamentos, consultas intermináveis, esperanças que morriam mês após mês. Os médicos nunca conseguiram apontar exatamente o porquê, mas Caetano tinha certeza absoluta de que o problema era meu. Ele não precisava de exames para saber, não precisava de confirmação médica. Na cabeça dele, eu era estéril, incapaz, defeituosa, e ele começou a me lembrar disso. No começo eram comentários sutis, quase disfarçados de preocupação. Depois foram observações mais diretas, comparações com amigas que tinham filhos, insinuações de que eu não era completa como mulher. Ele passava mensagens carregadas de decepção, fazia questão de suspirar quando via crianças, como se minha presença fosse um lembrete constante de uma falha irreparável. Eu engolia tudo, cada palavra cortante, cada olhar de desprezo disfarçado de frustração. Porque eu o amava, porque achava que juntos superaríamos aquilo. Porque fui treinada a vida inteira para aguentar, para ser forte, para não desistir de um casamento. Então Aline apareceu. Ela era estagiária na empresa, tinha 20 e poucos anos, toda aquela energia que pessoas naquela idade carregam sem esforço. Eu a vi algumas vezes em eventos da firma, sempre sorridente, sempre próxima demais do meu marido. Mas eu confiei. Que idiota eu fui. A verdade começou a vazar aos poucos, como sempre acontece. Uma mensagem que apareceu na tela do celular dele enquanto estava no banheiro. Um perfume diferente na camisa. Reuniões que se estendiam até horários impossíveis. Eu questionei, claro. E ele negou com uma convicção tão firme que me fez duvidar da minha própria percepção. Foi a mãe dele quem confirmou, sem querer, durante um almoço de família. Ela soltou um comentário sobre Caetano estar finalmente feliz de novo, sobre ele ter encontrado alguém que podia lhe dar o que ele sempre quis. Quando percebeu o que tinha dito, ficou sem graça por exatos 3 segundos. Depois, encarou-me com aquele ar de superioridade que sempre teve e deixou claro que achava que eu deveria aceitar a situação com elegância. Segundo ela, eu deveria ser grata por Caetano não ter me deixado completamente de lado. Afinal, ele continuava casado comigo no papel, continuava mantendo as aparências. O mínimo que eu poderia fazer era não criar problemas sobre ele, buscar em outro lugar o que eu não podia dar. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. A crueldade nua e crua delas, a naturalidade com que ela assumia que meu papel era aceitar ser descartada emocionalmente enquanto mantinha a posição de esposa decorativa. Caetano não negou quando confrontei. Na verdade, pareceu aliviado de poder falar abertamente. Ele confirmou tudo e acrescentou detalhes que eu não tinha perguntado, como se quisesse que eu soubesse exatamente o quanto Aline era melhor do que eu em todos os aspectos. Ela era jovem, ele enfatizou, bonita, cheia de vida e, o mais importante, capaz de lhe dar um filho, porque Aline estava grávida. A notícia veio acompanhada de planos já formados. Ele ia levá-la para o exterior para ter o bebê, algum lugar onde pudessem ficar longe de olhares curiosos, enquanto ela estava nos últimos meses de gestação. A família dele apoiava completamente. Aliás, iam todos juntos, transformar aquilo numa celebração.
Quando ele me contou, fez questão de deixar claro o que achava de mim. Disse que eu tinha ficado acomodada, que tinha me deixado envelhecer sem cuidado, que meu corpo não era mais atraente como antes. Falou do meu peso com um nojo mal disfarçado, como se os quilos a mais que eu carregava fossem uma afronta pessoal a ele. Comparou-me com Aline em detalhes que eram cruéis demais para repetir. E riu. Ele realmente riu quando viu minha expressão. Explicou que eu podia continuar morando na casa enquanto eles estivessem fora, que ele não era desumano a ponto de me jogar na rua imediatamente. Mas, quando voltassem, com o bebê, as coisas teriam que mudar. Eu teria que aceitar meu novo lugar naquela configuração familiar, ou então procurar outro teto. A família dele não perdeu tempo em me fazer visitas para reforçar a mensagem. A mãe de Caetano apareceu com aquele sorriso falso, carregando uma prepotência que ela nunca tinha escondido direito. Ela passou um recado claro de que eu estava atrapalhando a felicidade do filho dela, que deveria ter vergonha de me agarrar a um casamento morto. Fez questão de me lembrar que tudo o que eu tinha era graças a Caetano. A casa, as roupas no armário, a comida na mesa. Segundo ela, eu era um peso morto que ele carregava por bondade. E agora que tinha alguém que realmente importava na vida dele, eu deveria ter a decência de sair de cena com dignidade. A irmã dele foi ainda mais direta. Ela passou na casa numa tarde e soltou comentários venenosos sobre minha aparência, sobre como eu tinha me desleixado, sobre como era natural que Caetano procurasse alguém melhor. Insinuou que mulheres como eu, que não conseguiam cumprir a função básica de gerar filhos, não tinham direito de reclamar quando eram substituídas por versões mais novas e funcionais. Ela chegou a rir da minha cara quando viu que eu estava tentando não chorar. Comentou que era patético ver alguém tão desesperada para se agarrar a migalhas de atenção. Até vizinhos começaram a me olhar diferente. As notícias se espalharam rápido e algumas pessoas que eu considerava amigas começaram a me evitar, como se infertilidade e traição fossem contagiosas. Outras foram mais cruéis, fazendo perguntas disfarçadas de preocupação, mas carregadas de malícia. Uma conhecida chegou a comentar, bem alto numa festa de aniversário que eu não devia ter ido, que era impressionante como algumas mulheres se recusavam a enxergar a realidade. Que era triste ver alguém se agarrando a um homem que claramente não a queria mais, que tinha encontrado alguém melhor em todos os sentidos. Caetano não fazia nada para me defender. Pelo contrário, parecia se divertir com minha humilhação. Quanto mais as pessoas me diminuíam, mais ele se mostrava feliz e satisfeito ao lado de Aline. Fotos deles começaram a aparecer nas redes sociais, sempre sorridentes, sempre grudados, sempre com legendas sobre novos começos e felicidade verdadeira. Aline também não escondia o prazer que sentia em ocupar meu lugar. Ela postava fotos na casa que eu tinha ajudado a decorar, usava roupas que eu sabia que tinham sido compradas com dinheiro que era, pelo menos em parte, resultado do meu trabalho. Fazia questão de marcar localização em restaurantes onde Caetano e eu costumávamos ir, como se estivesse apagando minha existência daqueles lugares. As redes sociais dela se transformaram num desfile constante da minha substituição. Ela aparecia usando o colar que Caetano tinha me dado no aniversário de 10 anos de casamento, aquele que eu achava especial. Nas fotos, ela sorria de um jeito que deixava claro que sabia exatamente o que aquilo significava, que estava deliberadamente escolhendo aquela peça entre todas as outras. Postava selfies no nosso quarto, naquela cama que eu tinha escolhido com tanto cuidado, com legendas sobre ter encontrado seu lugar no mundo. Fazia vídeos mostrando a vista da janela, aquela mesma vista que eu tinha admirado por anos, falando sobre como se sentia abençoada. E os comentários que recebia eram piores que as próprias postagens. Conhecidas minhas, mulheres que tinham tomado café na minha cozinha, que tinham chorado nos meus ombros sobre seus próprios problemas, escreviam mensagens de apoio para ela. Diziam como ela parecia radiante, como o amor verdadeiro se nota de longe, como algumas pessoas simplesmente nasceram para serem mães. Uma vizinha que morava 3 casas adiante da nossa escreveu embaixo de uma foto dizendo que era revigorante ver uma mulher jovem e vibrante trazendo vida nova para aquela casa, que tinha estado muito tempo sem energia,
muito tempo ocupada por alguém que claramente não conseguia preencher o espaço adequadamente. Eu conhecia aquela vizinha havia 8 anos. Tinha levado sopa quando ela esteve doente. Tinha regado as plantas dela quando viajou. Tinha sido gentil, atenciosa, amigável. E ali estava ela, me apunhalando publicamente, sem sequer ter a decência de fazer isso longe dos meus olhos. Numa ocasião particularmente cruel, Aline postou uma foto tocando a barriga já grande, em frente ao espelho do banheiro da suíte. O mesmo espelho onde eu tinha chorado tantas vezes quando os testes de gravidez davam negativos. A legenda dizia algo sobre milagres acontecerem para quem merece. Os comentários que se seguiram foram uma enxurrada de veneno disfarçado de apoio. Uma mulher escreveu que finalmente aquela casa ia ter o som de risadas infantis, que tinha passado muito tempo em silêncio triste. Outra comentou que Caetano devia estar nas nuvens, finalmente tendo a família que sempre sonhou. E Aline respondia a cada um. Agradecia, concordava, acrescentava detalhes. Numa resposta, ela escreveu que algumas pessoas simplesmente não foram feitas para a maternidade e que não havia vergonha nisso, mas que também não era justo segurar alguém que queria desesperadamente ser pai. Eu li cada comentário, cada palavra cortante. Deixei aquela dor entrar até o fundo da minha alma e se alojar lá. Porque eu precisava sentir, precisava lembrar, precisava ter certeza absoluta do que estava fazendo. E as humilhações não paravam no mundo digital. No mundo real, as coisas eram ainda piores, porque eu tinha que enfrentar as pessoas cara a cara. Fui ao mercado uma tarde e encontrei a cunhada de uma amiga. Ela me olhou com pena mal disfarçada e perguntou, bem alto, se eu estava me cuidando durante esse período difícil. Disse que tinha ouvido falar da situação e que entendia que devia ser devastador descobrir que não era suficiente para meu próprio marido. Outras pessoas no corredor viraram para olhar. Ela continuou, dizendo que era compreensível que Caetano buscasse felicidade em outro lugar, que homens têm necessidades, especialmente homens bem-sucedidos como ele. Que ela sempre achara estranho que não tivéssemos filhos, agora entendia que o problema era comigo. Terminei as compras o mais rápido possível e saí de lá. No estacionamento, sentei no carro e deixei as lágrimas virem. Não pela tristeza, não mais. Pela raiva. Pela indignação de ser tratada como defeituosa, como menos que humana, em público. Houve uma festa de aniversário de uma conhecida em comum, onde Caetano apareceu com Aline, mesmo ela já estando grávida de 6 meses. Eu fui porque tinha confirmado presença semanas antes, quando ainda tinha alguma dignidade social. A anfitriã ficou visivelmente desconfortável quando me viu, mas não disse nada. Caetano e Aline, por outro lado, não demonstraram constrangimento algum. Eles circulavam pela festa de mãos dadas, ele com a mão livre descansando sobre a barriga dela, de forma possessiva. Pessoas que eu considerava amigas os cumprimentavam efusivamente. Faziam perguntas sobre o bebê, sobre os planos, sobre o futuro. Parabenizavam Caetano como se ele tivesse conquistado algo extraordinário. E me ignoravam completamente, como se eu fosse um móvel que ninguém sabia bem onde colocar. Uma mulher, meio embriagada, veio até mim e disse que era corajoso da minha parte ter aparecido, que ela não teria estômago para enfrentar a situação, que devia ser humilhante ver o ex-marido tão feliz com outra, especialmente uma tão jovem e bonita, esperando o filho que eu nunca consegui dar a ele. Ela disse isso tudo com um sorriso de compaixão falsa, aquele tipo de sorriso que pessoas dão quando querem parecer solidárias, mas na verdade estão se deliciando com a desgraça alheia. Fiquei naquela festa exatamente 30 minutos, tempo suficiente para não parecer que estava fugindo, para manter alguma aparência de compostura. Mas cada minuto foi tortura. Ver as pessoas congratulando meu marido pela nova família que ele estava construindo sobre os destroços da nossa. Ver Aline aceitando os cumprimentos como se fosse a heroína da história, a salvadora que tinha resgatado Caetano de um casamento morto. Quando finalmente saí, ouvi risos atrás de mim. Não sei se eram sobre mim especificamente, mas pareceram. Cada passo até o carro pareceu interminável, como se todas as pessoas na festa estivessem me observando, julgando, encontrando-me insuficiente. E através de tudo isso, eu tomava notas mentais. Cada pessoa que tinha rido, cada conhecida que tinha virado o rosto,
cada familiar de Caetano que tinha participado da minha humilhação. Estava criando uma lista, mesmo sem perceber. Uma lista de todos aqueles que tinham achado aceitável me tratar como lixo. A viagem foi marcada. Caetano organizou tudo com um entusiasmo que ele nunca tinha demonstrado em relação a nada que envolvesse apenas nós dois. A mãe dele não parava de ligar comentando os preparativos, sempre enfiando na conversa como aquilo era um momento especial, como finalmente a família deles ia ter um herdeiro de verdade. Antes de partir, Caetano veio até mim com papéis. Documentos que eu precisava assinar, ele disse. Só formalidades para garantir que tudo ficasse organizado enquanto ele estivesse fora. Olhei cada página com cuidado. Fingi não entender direito algumas cláusulas. Fiz perguntas que pareceram me deixar ainda mais idiota aos olhos dele. Ele suspirou, impaciente, e explicou como se estivesse falando com uma criança. Eram autorizações para ele gerenciar certas contas, acessar determinados investimentos, tomar decisões sobre propriedades. Tudo muito normal, ele garantiu. Apenas precaução. Assinei o que precisava assinar, não o que ele queria que eu assinasse, porque durante todos aqueles meses de humilhação, enquanto ele e a família dele me pisoteavam, enquanto Aline postava fotos comemorando sua vitória, enquanto todos me tratavam como uma mulher acabada e descartável, eu estava trabalhando. Não no sentido que eles imaginavam. Eu não estava me preparando para aceitar meu destino de esposa trocada. Não estava organizando uma mudança humilhante para um apartamento menor. Não estava me conformando com as migalhas que eles estavam dispostos a me deixar. Eu estava estudando, revisando cada documento, cada papel, cada registro que tinha tocado ao longo dos anos. Eu estava consultando advogados discretamente, montando estratégias, entendendo exatamente onde estava pisando. Porque Caetano tinha se esquecido de algo fundamental. Ele tinha se esquecido de que eu não era apenas a esposa decorativa que ele queria que eu fosse. Eu era a mulher que tinha organizado a vida dele nos últimos 15 anos. Eu conhecia cada conta, cada investimento, cada propriedade. Meu nome estava em documentos que ele nem lembrava que existiam. Minha assinatura tinha poder que ele subestimava completamente. E durante todos aqueles meses, enquanto ele estava ocupado demais, vivendo seu romance e planejando sua nova família, eu estava reorganizando as peças do tabuleiro. Quando ele finalmente partiu com Aline, a mãe dele, a irmã e mais alguns familiares que fizeram questão de fazer daquela viagem uma celebração, eu respirei fundo. Finalmente tinha espaço para trabalhar sem olhos curiosos, sem perguntas, sem precisar fingir que estava tudo bem. As primeiras semanas foram de movimentação intensa. Reuni-me com advogados, fechei contratos, transferi ativos. Tudo dentro da mais perfeita legalidade, usando poderes e autorizações que eu tinha acumulado ao longo dos anos de casamento. Cada papel que eu tinha assinado, cada conta que eu tinha aberto, cada investimento que eu tinha gerenciado, tudo tinha meu nome entrelaçado de formas que Caetano nunca tinha parado para revisar. Ele confiava em mim. Que ironia! As fotos chegavam pelo celular, postadas nas redes sociais para o mundo ver. Aline com a barriga enorme, radiante, sempre ao lado de Caetano, que parecia estar vivendo o melhor momento da sua vida. A família dele cercando os dois, todos sorridentes, todos celebrando. Algumas fotos vinham acompanhadas de mensagens diretas para mim. A irmã de Caetano mandava imagens da casa que eles tinham alugado no exterior, enorme e luxuosa, fazendo questão de comentar como aquilo era vida de verdade, não a existência medíocre que eu proporcionava. A mãe dele enviava fotos do enxoval do bebê, peças caríssimas, todas escolhidas com cuidado. Ela escrevia mensagens sobre como um bebê merecia o melhor, como finalmente a família deles ia ter alguém para mimar e cuidar. A insinuação era clara. Eu nunca tinha dado isso a eles, mas Aline sim. Aline mesma fazia questão de me marcar em stories, sempre com mensagens sutis mas cortantes. Fotos dela com Caetano, legendas sobre amor verdadeiro, sobre encontrar a pessoa certa no momento certo. Imagens dela tocando a barriga, falando sobre como estava animada para ser mãe, para dar a Caetano o presente que ele sempre mereceu. Cada mensagem era uma facada, e eu deixava cada uma me atingir,
porque precisava manter a motivação acesa, precisava lembrar porque estava fazendo tudo aquilo. O bebê nasceu numa tarde de primavera, segundo as fotos que inundaram meu celular. Um menino, saudável e perfeito, exatamente o que Caetano sempre quis. As imagens mostravam ele segurando o filho, com uma expressão de felicidade pura que eu nunca tinha visto no rosto dele. A família comemorou como se fosse a segunda vinda de Cristo. Postagens emocionadas, vídeos de todo mundo passando o bebê de colo em colo, mensagens sobre bênçãos e novos começos. Era uma festa que eu nunca tinha sido convidada, celebrando uma felicidade construída sobre os escombros da minha dignidade. A mãe de Caetano fez questão de me ligar, bêbada de champanhe e alegria, para esfregar na minha cara cada detalhe. O peso do bebê, o tamanho, como ele era lindo, como parecia com Caetano. Ela falava rápido demais, rindo alto demais, e entre uma frase e outra, soltava comentários sobre como finalmente o filho dela tinha a família que merecia. Perguntou se eu não sentia vergonha de ter prendido Caetano por tanto tempo numa situação estéril e sem futuro. Questionou se eu não tinha consciência do tempo que tinha roubado dele, dos anos que ele podia ter passado construindo uma família real, ao invés de desperdiçar energia com alguém quebrada como eu. Eu deixei ela falar. Concordei quando ela fez uma pausa, esperando reação. Disse que estava feliz por eles. E desliguei. As semanas seguintes foram deles organizando o retorno. Caetano ligou algumas vezes, sempre apressado, sempre tratando-me como uma funcionária que precisava acertar detalhes burocráticos. Ele dava ordens sobre o que precisava estar pronto quando chegassem, que quarto seria transformado em berçário, que móveis precisavam ser removidos para abrir espaço para as coisas do bebê. Falava sobre Aline como se ela já fosse a dona da casa, decidindo o que ficava e o que saía, planejando mudanças. E deixava claro que meu espaço ali estava diminuindo a cada dia. Numa dessas ligações, ele finalmente tocou no assunto que eu estava esperando. Disse que, quando voltasse, precisaríamos ter uma conversa séria sobre nosso arranjo, que ele não podia mais manter aquela farsa de casamento, não com um filho para criar, que eu precisava entender que as coisas tinham mudado definitivamente. Insinuou que seria melhor para todo mundo se eu aceitasse uma quantia razoável e seguisse minha vida em outro lugar. Nada muito generoso, ele frisou. Afinal, eu não tinha contribuído com nada de substancial para o patrimônio deles, mas o suficiente para eu recomeçar de forma modesta. Eu disse que precisaríamos mesmo conversar pessoalmente sobre tudo isso. Ele pareceu aliviado de eu não ter feito escândalo. A data do retorno foi marcada. Eles voltariam numa quinta-feira, todos juntos, família completa e feliz, prontos para começar essa nova fase. Caetano comentou que seria bom eu não estar em casa quando chegassem, para evitar constrangimentos. Que podíamos marcar um encontro em outro momento, para resolver os últimos detalhes. Eu disse que, claro, que não ia estar lá. A quinta-feira amanheceu clara e bonita. Eu acordei cedo, tomei um café reforçado, me arrumei com cuidado. Escolhi uma roupa que me fazia sentir bem, passei uma maquiagem leve, cuidei de cada detalhe da minha aparência. Porque ia ser um dia importante. O avião deles pousou no meio da tarde. Eu acompanhava tudo pelo rastreador de voo, cada minuto aproximando eles da realidade que os esperava. Imaginei Caetano descendo com Aline, o bebê nos braços, cercado pela família radiante. Todos cansados, mas felizes, ansiosos para chegar em casa e começar essa nova vida. A van que eles tinham alugado para comportar todo mundo deve ter saído do aeroporto direto para o endereço, que por 15 anos tinha sido meu lar. Calculei o tempo de trânsito, imaginei as conversas animadas durante o percurso, os planos sendo discutidos, as expectativas altas. Eu estava sentada num café perto dali, quando meu celular começou a tocar. Era Caetano. Não atendi na primeira chamada, nem na segunda. Deixei tocar até ele desistir. As mensagens começaram a aparecer quase imediatamente. Primeiro confusas, questionando o que estava acontecendo. Depois desesperadas, exigindo explicações. Então francamente aterradas, percebendo a dimensão do que tinha encontrado. Porque quando chegaram no endereço da nossa casa, ela não estava mais lá. Não no sentido de terem demolido o prédio.
A estrutura física estava intacta, mas dentro dela vivia outra família agora. Pessoas que tinham comprado aquela propriedade de forma completamente legal e já estavam instaladas havia semanas. A casa tinha sido vendida, junto com tudo que havia dentro dela. Não foi só a casa. Foram os apartamentos que tínhamos para alugar. Foram as ações da empresa. Foram as contas conjuntas que eu tinha esvaziado metodicamente. Foram os carros que estavam registrados no meu nome. Foi cada pedaço do patrimônio que eu consegui tocar legalmente durante aqueles meses. Porque acontece que Caetano nunca tinha parado para revisar exatamente o que estava registrado onde. Ele assumia que tudo era dele porque ele era o homem, o provedor, o responsável. Mas a verdade era bem diferente. Quando compramos a casa anos atrás, foi meu nome que entrou como comprador principal, porque minha renda na época era mais estável. Caetano estava começando-se o negócio e os bancos confiavam mais em mim. Ele nunca se importou porque assumiu que casa era casa. Não importava o nome no papel. Os apartamentos de aluguel tinham sido comprados com dinheiro que veio de uma herança da minha família. Pequena, mas suficiente na época. Caetano tinha gerenciado os inquilinos, cuidado das manutenções, mas os títulos estavam no meu nome. Mais uma coisa que ele não tinha revisado. Ações da empresa que tinham sido transferidas para mim anos atrás, como estratégia fiscal, conselho do contador na época. Caetano assinou os papéis sem pensar muito, porque confiava no contador e em mim. Nunca imaginou que um dia aqueles papéis teriam valor real. Contas que eram conjuntas, mas que eu tinha poder isolado para movimentar. Investimentos que tinham sido feitos em sociedade, mas que eu podia liquidar sem dupla assinatura. Brechas legais e confianças mal depositadas que se transformaram em armas quando precisei. Não roubei nada que não fosse meu por direito, pelo menos no papel. Cada movimento que fiz foi avaliado por advogados, checado e rechecado. Tudo absolutamente legal. Apenas tinha transferido, vendido ou liquidado ativos que estavam sob meu controle. E Caetano só percebeu quando foi tarde demais. As ligações se tornaram frenéticas. Dele, da mãe dele, da irmã, até de Aline. Todos querendo saber o que tinha acontecido, onde estava tudo, como isso era possível. Eu deixei tocar, tocar, tocar. Finalmente atendi uma ligação da mãe de Caetano. Ela estava histérica, gritando ao telefone, exigindo que eu explicasse imediatamente o que tinha feito. Chamou-me de ladra, de aproveitadora, de víbora. Eu deixei ela gritar até cansar. Quando fez uma pausa para respirar, falei com calma que tudo o que tinha feito era perfeitamente legal, que cada ativo vendido, cada conta esvaziada, cada transferência feita estava documentada e aprovada. Expliquei, muito calmamente, que durante todos aqueles anos em que acharam que eu era apenas uma sombra inútil na vida de Caetano, eu estava, na verdade, segurando a estrutura toda. E quando decidiram que podiam me descartar como um móvel velho, esqueceram de verificar exatamente quais peças da estrutura levavam meu nome. Ela começou a gritar de novo, ameaças vazias e desespero real. Disse que iam me processar, que iam recuperar tudo, que eu ia pagar caro por aquilo. Eu desliguei. Caetano finalmente conseguiu me encontrar pessoalmente 2 dias depois. Ele apareceu no escritório do advogado, onde eu tinha marcado para nos encontrarmos, acompanhado pela própria advogada dele. Estava pálido, com olheiras profundas, completamente diferente do homem radiante das fotos recentes. A roupa dele estava amarrotada, como se tivesse dormido com ela. O cabelo, normalmente impecável, estava despenteado e sujo. Havia uma urgência desesperada em seus movimentos. Uma energia caótica que contrastava completamente com a confiança que ele sempre exibia. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo neles que nunca tinha visto antes. Medo. Medo verdadeiro, profundo, do tipo que consome uma pessoa de dentro para fora. Sentou-se na minha frente e tentou começar com uma abordagem conciliatória. Disse que entendia que eu estava chateada, que talvez eles tivessem sido duros demais, que poderíamos encontrar um meio-termo. Sua voz tremulava enquanto falava, as mãos apertando os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos.
Era difícil reconciliar esse homem quebrado com aquele que tinha rido da minha dor meses atrás, que tinha planejado minha humilhação com tanta desenvoltura. Meu advogado colocou na mesa dele a documentação completa de tudo que tinha sido movimentado. Cada venda, cada transferência, cada transação. Tudo datado, assinado, protocolado. Absolutamente irrefutável. A pilha de documentos era alta, organizada em pastas coloridas por categoria. Vendas de imóveis em vermelho, transferências bancárias em azul, liquidação de investimentos em verde. Um arco-íris de destruição meticulosamente planejada e perfeitamente executada. A advogada dele passou os olhos pelos documentos, e a expressão dela foi mudando de confiante para preocupada, até chegar em francamente alarmada. Ela folheava as páginas cada vez mais rápido, como se esperasse encontrar algum erro, alguma brecha, alguma coisa que pudesse ser questionada. Não encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Ela cochichou algo para Caetano, que o fez ficar ainda mais branco. Vi quando ele entendeu. Realmente entendeu. Não havia saída legal. Não havia reversão possível. Tudo o que ele achava que tinha, tudo o que tomava como garantido, tinha legalmente passado para minhas mãos e dali para outras pessoas. Ele tentou apelar para a emoção então. Falou sobre os anos que tivemos juntos, sobre como construímos tudo lado a lado, sobre como não era justo eu fazer aquilo. Mencionou o bebê, como precisavam de um lugar para morar, de estabilidade. Sua voz começou a falhar no meio das frases, lágrimas que ele tentava conter, ameaçando cair. Estava implorando, realmente implorando, e parte de mim não conseguia acreditar que estava vendo aquilo. Este era o homem que tinha dito que meu corpo era nojento, que tinha comparado cada parte de mim com Aline e me achado insuficiente, que tinha planejado me jogar fora como lixo assim que voltasse da viagem triunfal. Eu o deixei falar. Cada palavra, cada súplica, cada tentativa patética de apelar para sentimentos que ele tinha sistematicamente destruído ao longo de meses. Quando terminou, quando não havia mais nada que ele pudesse dizer, inclinei-me para a frente e perguntei se ele lembrava de todas as vezes que tinha me chamado de inútil. Se lembrava de ter dito que meu corpo era nojento, que eu estava velha, que estava gorda demais para ser desejável. Se lembrava de cada comentário cruel sobre minha aparência, minha idade, minha incapacidade de ter filhos. Perguntei se ele lembrava de me olhar com aquela mistura de nojo e desprezo sempre que o assunto era gravidez, como se minha infertilidade fosse uma escolha maliciosa da minha parte para arruinar a vida dele. Perguntei se ele lembrava de ter planejado me expulsar da minha própria casa para instalar sua nova família no meu lugar. Se lembrava das risadas, das piadas, das celebrações às minhas custas. Perguntei se ele lembrava de me dizer, com todas as palavras, que eu era descartável, que ele tinha encontrado alguém melhor, que eu devia aceitar minha obsolescência com graça e sair de cena quietinha. A cada pergunta, ele encolhia mais. As lágrimas que ele tentava segurar finalmente começaram a cair, mas eu não sentia pena. Sentia apenas uma satisfação fria e calculada, porque aquele homem chorando na minha frente tinha tentado me destruir. Tinha usado cada insegurança minha como arma. Tinha pegado anos de amor e dedicação e os transformado em munição para me ferir da forma mais profunda possível. E agora, esperava compaixão. Esperava que eu esquecesse tudo porque ele estava em apuros. Esperava que eu salvasse ele das consequências das próprias escolhas, simplesmente porque ele pediu com carinho. Ele abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Expliquei então, com calma e clareza, exatamente como seriam as coisas dali em diante. Eu tinha ficado com tudo que era legalmente meu. A casa principal, os apartamentos de aluguel que davam uma renda mensal confortável, uma boa parte dos investimentos. A empresa ele ainda tinha, porque aquela parte estava mesmo no nome dele, e eu não tinha como tocar. Mas empresa precisa de capital para operar. E o capital estava comigo. Detalhei cada número, cada ativo, cada conta. Mostrei exatamente o quão meticulosa eu tinha sido, o quão cuidadosamente tinha planejado cada movimento. Anos de silêncio e humilhação tinham me dado tempo de sobra para estudar, planejar, preparar.
Enquanto ele estava ocupado vivendo seu romance e me humilhando publicamente, eu estava documentando tudo, consultando advogados, montando meu plano. Cada insulto dele havia sido mais um tijolo na parede que agora o cercava, sem saída visível. Ele podia tentar processar, claro. Meu advogado estava preparado para uma batalha legal longa e cara. Uma batalha que ia custar mais dinheiro do que Caetano tinha agora, drenando ainda mais os recursos que restavam. Poderíamos passar anos em tribunais, acumulando custas judiciais, gastando em advogados, enquanto eu vivia confortavelmente da renda dos aluguéis, e ele, bem, ele se viraria como pudesse. Ou ele podia aceitar a situação e seguir em frente. Reconstruir do zero se conseguisse, mas sem nada do que tínhamos construído juntos, porque aquilo agora era meu, por direito, por lei e por justiça. A advogada dele tentou argumentar, mas meu advogado foi metódico em rebater cada ponto. A lei estava do meu lado. Cada papel tinha sido assinado por mim com pleno direito. Não havia vícios, não havia fraudes, não havia brechas. Ela mencionou possíveis processos por má-fé, por vingança, por crueldade deliberada. Meu advogado calmamente apontou que sentimentos não anulam documentos legais, que se processos fossem movidos, estávamos preparados para apresentar evidências de tudo o que Caetano tinha feito. As mensagens, as fotos, os posts nas redes sociais, tudo que provava um padrão de crueldade deliberada da parte dele. E então meu advogado mencionou algo que fez a advogada dele parar de falar. Tínhamos também, se necessário, testemunhas dispostas a depor sobre o comportamento de Caetano, pessoas que tinham presenciado suas humilhações públicas, seus comentários depreciativos, seu planejamento de me descartar. Claro, essas mesmas pessoas que agora se ofereciam para testemunhar eram as que tinham rido comigo. Mas justiça às vezes usa ferramentas imperfeitas. Caetano tentou uma última cartada. Levantou-se, aproximou-se da mesa e perguntou se eu realmente ia deixar ele e o filho dele na rua. Se eu não tinha coração, se conseguia ser tão cruel assim. E foi nesse momento que algo dentro de mim finalmente se libertou. Olhei para ele, para esse homem que tinha sido meu marido, meu parceiro, minha vida inteira por tanto tempo. O homem que tinha me destruído sistematicamente com palavras cruéis e ações calculadas, que tinha planejado me jogar fora como lixo quando achava que tinha algo melhor. E senti nada. Não raiva, não dor, não tristeza. Nada além de um vazio frio onde antes existia amor. Respondi que a Aline tinha família. A mãe dele tinha uma casa própria. A irmã dele tinha espaço de sobra. Eles iam se virar, como adultos fazem quando precisam. Não era problema meu. E então acrescentei, porque ele precisava ouvir, que eu tinha passado meses preocupada com exatamente as mesmas coisas. Meses me perguntando onde eu ia morar quando ele me expulsasse. Como ia me sustentar? Como ia reconstruir minha vida depois de ser descartada publicamente? Ele nunca tinha se preocupado com nenhuma dessas questões quando planejava minha humilhação. Então, por que eu deveria me preocupar agora com as dele? Ele me chamou de monstro, de fria, de calculista, de cruel. Usou palavras que eu tinha ouvido sussurradas sobre mim, em festas, em corredores, nas redes sociais. Eu sorri. Disse que ele tinha passado meses me chamando de pior. Que se monstro era o que ele via agora, talvez devesse ter pensado nisso antes de me transformar numa. Perguntei se ele realmente achava que poderia me humilhar da forma que humilhou, me descartar da forma que planejou, e ainda assim contar com minha compaixão quando as coisas dessem errado para ele. Se ele realmente me achava tão patética, tão desesperada por aprovação, tão quebrada que eu simplesmente aceitaria salvar ele depois de tudo. A resposta estava nos documentos na mesa entre nós. Estava na expressão da advogada dele. Estava no tremor das mãos dele e nas lágrimas que ele não conseguia mais esconder. Não. A reunião terminou sem resolução porque não havia o que resolver. Caetano saiu dali derrotado, literalmente sem teto para onde voltar com Aline e o bebê. Soube depois, através de conhecidos em comum, que eles ficaram inicialmente num hotel barato, gastando o pouco dinheiro que Caetano ainda tinha. A família dele
que tinha sido tão solidária e participativa na viagem de celebração, de repente ficou menos disponível quando a conta chegou. A mãe dele recebeu os três na casa dela, mas deixou claro que era temporário. Ela não tinha planejado ter um bebê recém-nascido chorando de madrugada na casa dela. Aline tentou se adaptar, mas a tensão era evidente. A mulher que tinha desfilado seu triunfo nas redes sociais agora vivia num quarto de hóspedes, dependendo da boa vontade da sogra. A irmã de Caetano ofereceu ajuda financeira, mas bem menos do que ele precisava. E com condições. Ela fez questão de deixar claro que não ia sustentar indefinidamente a família dele, que precisavam se reorganizar rápido. Caetano tentou salvar a empresa, mas sem capital de giro, ela definhava. Contratos foram perdidos, funcionários precisaram ser dispensados. O que antes era um negócio próspero começou a encolher rapidamente. Aline, a jovem linda que tinha roubado meu marido, começou a sentir o peso da realidade. Cuidar de um bebê é caro e exaustivo, sem a estrutura financeira que ela tinha imaginado, sem a casa própria, sem a segurança que ela achava garantida, as coisas ficaram pesadas rápido. As fotos nas redes sociais pararam. O sorriso radiante sumiu. Ela tentou voltar para a boa casa dos pais, mas eles deixaram claro que ela tinha feito sua escolha ao engravidar de um homem casado. Agora lidaria com as consequências. Meses se passaram. Eu me instalei confortavelmente numa das propriedades que agora eram só minhas. Reorganizei minha vida, fiz planos. A renda dos aluguéis me mantinha confortável. Não era luxo, mas era estabilidade. Mais do que Caetano e Aline tinham agora. Ele tentou me procurar de novo várias vezes. Ligações que eu não atendia, mensagens que eu lia e apagava. Uma vez o encontrei por acaso na rua e ele praticamente implorou para conversarmos. Disse que tinha sido um idiota, que sentia muito, que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente, que eu tinha sido fundamental para tudo que ele conquistou e ele nunca deveria ter me tratado daquele jeito. Falou do bebê, de como estava sendo difícil, de como ele não tinha imaginado que criar um filho era tão complicado e caro. Disse que Aline não era o que ele pensava, que ela não estava lidando bem com a pressão, que ele tinha cometido um erro terrível. E então veio a pergunta que ele realmente queria fazer. Se havia alguma possibilidade de revertermos a situação, se poderíamos nos divorciar oficialmente, mas talvez eu considerasse devolver pelo menos parte dos bens. Para o bem do bebê, ele enfatizou. Uma criança inocente não deveria pagar pelos erros dos pais. Eu o deixei terminar. Depois disse não. Ele começou a lhe argumentar, mas eu o cortei. Expliquei que eu tinha passado meses ouvindo ele, a família dele e a amante me dizerem que eu não valia nada. Que estava velha, gorda, feia, que era defeituosa por não poder ter filhos, que estava atrapalhando a felicidade dele, que deveria sair de cena com dignidade. E eu tinha saído de cena, só não do jeito que eles esperavam. Caetano tentou tocar no meu braço e eu me afastei. Disse que ele tinha feito suas escolhas. Tinha escolhido Aline, tinha escolhido me humilhar publicamente, tinha escolhido planejar meu descarte como se eu fosse lixo. Agora estava vivendo com as consequências dessas escolhas, e eu não ia salvar ele delas. Ele ficou parado na calçada, enquanto eu me afastava. Gritou atrás de mim, algo sobre eu estar sendo injusta, sobre vingança não levar a nada. Não olhei para trás. Aline eventualmente deixou Caetano. Ela estava cansada da pobreza relativa, cansada da luta constante, cansada de um companheiro que estava sempre estressado e deprimido. Levou o bebê e foi morar com uma tia em outro estado, deixando para trás toda a fantasia de família perfeita que tinha imaginado. A última vez que ouvi falar de Caetano, ele estava morando de favor com a irmã, tentando reconstruir a empresa, fazendo pequenos trabalhos como consultor. A mãe dele tinha se cansado de sustentar suas escolhas e fechado a carteira. A família que tinha sido tão unida na hora de me humilhar, que tinha feito daquela viagem ao exterior uma celebração da minha substituição, estava agora fragmentada e distante. Cada um cuidando de si, ninguém querendo carregar o peso do desastre que Caetano tinha criado. Eu vi algumas fotos recentes dele nas redes sociais. Estava envelhecido, cansado, nada do homem confiante e bem-sucedido
que costumava ser. Alguém comentou que ele estava parecendo acabado. Que tristeza! Uma pessoa que tinha tudo e jogou fora por um capricho. Não senti pena, porque toda vez que um resquício de compaixão tentava surgir, eu me lembrava. Lembrava dele rindo da minha dor. Lembrava da mãe dele ao telefone, bêbada de champanhe, esfregando na minha cara cada detalhe do nascimento do bebê. Lembrava de Aline postando fotos na minha casa, usando minhas coisas, ocupando meu espaço com uma arrogância cruel. Lembrava de cada palavra depreciativa, cada olhar de desprezo, cada comentário sobre meu corpo, minha idade, minha suposta inutilidade. Lembrava de todos os planos que tinham feito para me descartar, conversas que tiveram sem se preocupar se eu estava ouvindo porque eu era irrelevante demais para importar. Não, eu não sentia pena. Organizei minha vida nova com cuidado. Voltei a estudar, algo que tinha deixado de lado para apoiar a carreira de Caetano. Fiz cursos, desenvolvi habilidades novas, conheci pessoas que me tratavam com respeito genuíno, não com a condescendência que tinha me acompanhado nos últimos anos do casamento. Emagreci um pouco, não porque achasse que precisava, mas porque comecei a cuidar melhor de mim mesma. Mudei o cabelo, renovei o guarda-roupa. Não para ninguém além de mim, porque eu merecia me sentir bem. E me sentia. Pela primeira vez em anos, eu acordava sem aquele peso no peito, sem me perguntar que nova humilhação viria naquele dia. Dormia em paz, sem ficar checando o celular dele, sem monitorar cada movimento dele, com medo do que ia descobrir. A casa que escolhi para morar tinha um jardim. Comecei a plantar coisas, descobri que gostava de ver crescer. Tinha algo terapêutico em cuidar de algo vivo, em ver resultados do meu esforço todos os dias. Fiz amizades novas, pessoas que me conheceram como Rosimeire, não como a mulher de Caetano, não como a esposa estéril que foi trocada. Só Rosimeire. E descobri que gostava dessa versão de mim mesma. Claro que havia dias difíceis, momentos em que a solidão pesava, em que eu questionava se tinha feito a coisa certa. Não por ter tomado tudo dele, disso eu não me arrependia. Mas em ter desperdiçado tantos anos numa relação que já estava morta havia tempos. Deveria ter visto os sinais antes. Deveria ter me valorizado mais. Deveria ter saído com dignidade muito antes das coisas chegarem ao ponto que chegaram. Mas isso era passado, e eu estava mais interessada no futuro. Um dia, quase um ano depois de tudo ter desmoronado, recebi uma mensagem de Aline. Era longa, cheia de arrependimentos e desculpas. Ela dizia que tinha sido jovem e idiota, que não tinha entendido a gravidade do que estava fazendo, que Caetano a tinha manipulado, pintado um quadro de um casamento morto onde a esposa era uma pessoa horrível que estava prendendo ele. Ela se desculpava por ter participado da minha humilhação. Dizia que agora, sendo mãe solo e lutando para sobreviver, entendia o que era ser julgada e descartada, que a vida tinha lhe ensinado empatia do jeito mais difícil. Pedia perdão. Não esperava que eu esquecesse, mas pedia que talvez, com o tempo, eu pudesse perdoar. Eu li a mensagem 3 vezes. Pensei muito sobre o que responder. No final, não respondi nada. Apenas bloqueei o número. Porque perdão é algo que se dá quando quer, não porque alguém pediu bonitinho. E eu não queria. Talvez um dia, daqui a muitos anos, quando tudo isso fosse apenas uma memória distante. Mas não agora. Não ainda. Caetano tentou uma última vez, quase 2 anos depois. Apareceu na porta da minha casa, sem avisar. Estava magro demais, com uma expressão permanentemente cansada. Pediu só 5 minutos de conversa. Deixei ele entrar, mais por curiosidade do que por qualquer coisa. Sentamos na sala, na casa que já não tinha nada que lembrasse nossa vida juntos. Tudo tinha sido renovado, redecorado, transformado em algo completamente meu. Ele olhou em volta e pareceu encolher ainda mais. Depois começou a falar. Disse que tinha tocado o fundo, que a empresa tinha falido completamente, que estava devendo dinheiro, que mal conseguia pagar pensão para o filho. Que Aline não deixava ele ver o menino com regularidade porque não confiava que ele pudesse cuidar bem da criança. Disse que a família tinha se cansado dele, que estava praticamente sozinho, morando num kitnet minúsculo, trabalhando em empregos que nunca imaginou que aceitaria. E então veio o pedido real.
Ele queria que eu o contratasse. Qualquer coisa, ele disse. Poderia gerenciar as propriedades, cuidar da manutenção, fazer o que fosse necessário. Ele tinha experiência. Ele sabia como fazer. Só precisava de uma chance. Olhei para ele por um longo momento. Para o homem que tinha sido meu marido, meu parceiro, minha vida inteira por tanto tempo. O homem que tinha me destruído sistematicamente com palavras cruéis e ações calculadas. Que tinha planejado me jogar fora como lixo quando achava que tinha algo melhor. Disse não. Ele começou a implorar então. Disse que ia morrer de fome, que não tinha ninguém, que eu era sua única esperança, que pelo amor de Deus, por tudo o que já tivemos, eu podia, pelo menos, lhe dar uma chance. Levantei-me e caminhei até a porta, abrindo-a. Disse que ele tinha tido chances. Tinha tido uma esposa que o amava, que o apoiava, que construía ao lado dele. E tinha jogado tudo fora, porque queria algo novo e mais jovem. Agora estava pagando o preço das suas escolhas. E eu não era responsável por salvá-lo das consequências dos próprios atos. Ele ficou parado, com os olhos marejados, e pela primeira vez pareceu realmente entender que acabou. Que não havia volta, não havia salvação, não havia segundo chance. Que ele tinha queimado aquela ponte tão completamente que não sobravam nem cinzas. Saiu da minha casa curvado, derrotado. Fechei a porta lá atrás dele e respirei fundo. Senti uma leveza estranha, como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse finalmente sido liberado. Aquela noite, sentei no jardim com uma taça de vinho e olhei as estrelas. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em toda a dor e humilhação, em toda a raiva e vingança. Pensei na mulher que eu tinha sido e na mulher que tinha me tornado. E pela primeira vez, sorri de verdade. Um sorriso que vinha de dentro, genuíno e livre. Porque eles tinham tentado me destruir. Tinham tentado me reduzir a nada, me fazer acreditar que eu não tinha valor, que merecia ser descartada. Tinham rido da minha dor, celebrado minha substituição, planejado minha humilhação final. Mas eu tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha vencido. Eles estavam dispersos agora, cada um lidando com as ruínas que tinham criado. A família unida que tinha viajado junta para comemorar o nascimento do bebê estava fragmentada. Caetano estava sozinho e falido. Aline estava criando um filho sem estrutura. A mãe dele estava envergonhada e distante. A irmã tinha fechado a carteira e o coração. E eu estava ali, na minha casa, no meu jardim, com minha vida reconstruída. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas minha. Completamente, absolutamente minha. Eles tinham pensado que podiam me quebrar, que bastava me diminuir o suficiente, me humilhar o bastante, me fazer sentir pequena e inútil. Que quando chegasse a hora de me jogar fora, eu aceitaria quietinha porque tinham me convencido de que não merecia nada melhor. Erraram, porque enquanto eles estavam ocupados me humilhando, eu estava ocupada me preparando. Enquanto eles estavam celebrando minha substituição, eu estava desmontando a vida deles, peça por peça. Enquanto eles viajavam pelo mundo, rindo da minha dor, eu estava reorganizando-o no tabuleiro. E quando voltaram, confiantes e felizes, prontos para me dar a expulsão final, descobriram que não havia mais nada para voltar. Que tudo o que achavam que era deles, que tomavam como garantido, tinha desaparecido. A casa onde planejavam instalar a nova família pertencia a outra pessoa. Os apartamentos que davam renda estavam no meu nome e só no meu nome. O dinheiro que achavam que estava seguro tinha sido transferido, investido, protegido longe do alcance deles. Não foi vingança. Ou talvez tenha sido. Não sei e não importa mais. Foi justiça. Foi sobrevivência. Foi eu finalmente reconhecendo meu próprio valor e agindo de acordo. Levantei-me, esvaziando a taça de vinho. Entrei na casa, minha casa, e tranquei a porta. Amanhã seria outro dia. Haveria desafios, coisas para resolver, vida para viver. Mas seria vida nos meus termos. E depois de tanto tempo sendo definida pelas expectativas dos outros, pelas limitações que eles colocavam em mim, pela narrativa que tinham criado sobre quem eu deveria ser, isso era tudo. Rosemary. Não a esposa de alguém. Não a mulher que não podia ter filhos. Não a pessoa que foi trocada por uma versão melhor.
Só Rosimeire. Forte, sobrevivente, livre. E eles, onde quer que estivessem agora, teriam que viver com o conhecimento de que me subestimaram, de que acharam que podiam me destruir sem consequências, de que riram da minha dor sem imaginar que eu estava rindo por último. Porque estava. No final, depois de tudo, eu estava rindo. E o riso era doce, merecido e completamente meu. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.